Atenção para o nosso videocast, onde faremos aqui um pequeno resumo do conteúdo que deve ser estudado. Prestem bastante atenção. Doença mental no direito penal. Para o doente mental perigoso, aplica-se medida de segurança. O que comprova doença mental no processo penal e no direito penal? Laudo médico psiquiátrico. Então, se o laudo concluir, ou se os peritos, através do laudo, concluírem que ao tempo da conduta o indivíduo era inteiramente incapaz de entender o que fazia, e no direito penal se diz incapaz de entender o caráter ilícito do fato, aplica-se para esse indivíduo uma medida de segurança que tenha função o quê? Eminentemente curativa ou terapêutica, certo? Então, neste caso aí, medida de segurança com finalidade terapêutica. Também culpabilidade. Dentro da culpabilidade, o indivíduo tem que ter o quê? Consciência da ilicitude. Não é consciência da lei, porque de ninguém se exige o conhecimento da norma, mas ele tem que ter consciência da ilicitude. Se ele não tiver consciência da ilicitude, não se pune o indivíduo porque ele não tem capacidade de entendimento. Um exemplo clássico, por exemplo, um indivíduo que mora na Bolívia. O que é muito comum na Bolívia? Ingerir chá de coca. Porque o chá de coca, a coca, embora seja uma droga, né, a cocaína, que gera a cocaína, na Bolívia é muito comum por causa da elevada altitude. Se o indivíduo vem da Bolívia trazendo folhas de coca para o Brasil sem conhecer a ilicitude da conduta, ele não tem potencial consciência da ilicitude. Não tendo, não tem culpabilidade. E não havendo culpabilidade, ele deve ser o quê? Absolvido. Entenderam? Ausência de culpabilidade por ausência de consciência da ilicitude. O menor de idade. Para o menor de idade se aplica o quê? Medida socioeducativa com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. Para o menor de idade. E para o doente mental se aplica o quê? Medida de segurança com especial finalidade curativa ou terapêutica. Ao menor de idade se aplica pena? É possível falar que o menor de idade foi punido? Não, ele deve ser o quê? Educado. Por isso que se chama medida socioeducativa. Importante, né? Presta atenção. Lembram daquele princípio da bagatela? Princípio da insignificância? Ele exclui o que, gente? O princípio da insignificância. Ele exclui a tipicidade material. O fato deixa de ser típico. Aquilo que é insignificante não é típico, não tem tipicidade, tá? Em razão da ausência total de lesividade da conduta. Beleza? Fechou aqui, mas deixa eu reabrir de novo. Não tem tipicidade, em razão da ausência de lesividade da conduta. A embriaguez voluntária ou culposa por substância relativa a álcool ou qualquer substância de efeitos análogos. Gente, a embriaguez exclui a imputabilidade penal? Sim ou não? A embriaguez não exclui a imputabilidade penal, em razão de quê? Da teoria da actio libera in causa. Está até escrito aqui atrás, né? Para quem está em casa, ação livre na causa. Só exclui a imputabilidade penal quando esta embriaguez for o quê? Hein, gente? Quando esta embriaguez for o quê? Acidental não, decorrente de força maior, porque a acidental se equipara à culposa, tá? Se o indivíduo pratica o crime sob coação, exclui-se o quê? Hein, gente? Culpabilidade, não, dolo não, sob coação, exclui-se a culpabilidade da conduta. Coação irresistível, ele não é culpável. Vamos supor que o indivíduo, tendo a família sob efeito, sob mira de revólveres, porque está sequestrada, seja obrigado a praticar um roubo ou um furto. Ele está sob uma coação de que não poderia resistir. E esta coação irresistível exclui a culpabilidade da conduta. Certo? Com relação à idade, são inimputáveis os menores de quantos anos, gente? Quem se lembra? 18, 16, 21, 24, 32 ou 70? Inimputáveis os menores de 18 anos, ficando sujeitos à legislação pertinente, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Excludente de antijuridicidade. Eu vou me reservar a perguntar uma questão dessa na terceira VA. Só lembrando, quais são os excludentes da antijuridicidade? 4. Quem se lembra? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de um dever legal e exercício regular do direito. Somente essas 4. Certo? São pessoas inimputáveis, aquelas que não têm consciência da conduta, seja pela menoridade ou seja pela doença mental. Tá? Gente, eu pergunto para vocês, droga pode gerar inimputabilidade? O viciado toxicômano, o que é toxicomania? A pessoa que é um dependente em razão de uma patologia. A toxicomania é uma patologia. Ela pode gerar doença mental? Pode. Se a toxicomania gera doença mental, esse indivíduo toxicômano fica excluída a responsabilidade dele em razão da doença mental causada pela toxicomania, que é a dependência patológica de drogas. Certo? Deixa eu ver aqui. Todas as questões, tem questões que se repetem. Sobre culpabilidade, tá, gente? Leiam bastante sobre culpabilidade. Beleza? Questão basicamente isso. E basicamente isso, sobre culpabilidade. Nisso eu quero abordar um tópico com vocês de algumas questões que eu vou cobrar na prova e vou usar esse finalzinho de aula com vocês. Concurso de agentes, artigo 29 do Código Penal. Diz o artigo 29: quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Tá? Artigo 29. E a expressão culpabilidade do artigo 29 nós já analisamos. Certo? Quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas penas a este cominadas na medida da sua culpabilidade. Quem de qualquer forma está dizendo que o Código Penal prevê que o crime pode ser praticado por uma pessoa ou por várias pessoas. Isso é o concurso de pessoas, também chamado de concurso de agentes. No concurso de agentes, se exige divisão de trabalho, divisão de tarefas para a prática do crime. Essa divisão de tarefas significa ou coautoria ou participação. Tá? Ou coautoria ou participação. Coautoria é a divisão de trabalho voltada para a prática de um crime no seu resultado. Por exemplo, 2 pessoas praticam um homicídio. No momento da audiência de instrução e julgamento, um indivíduo diz para o juiz: senhor juiz, eu não matei, eu simplesmente segurei. O outro desferiu as facadas. Então, quem matou foi quem desferiu as facadas, não fui eu. Essa negativa de autoria procede ou não procede? Não procede. Porque esse indivíduo que negou a autoria, ele na verdade está negando, mas na sua narrativa está confessando. Porque se ele segurou mesmo não tendo deferido as facadas, eu pergunto para vocês, ele praticou uma parte do crime? Ele tocou no crime de qualquer maneira? Ele dividiu tarefas no crime? Sim. Se ele dividiu tarefas no crime, ele foi coautor. Tá? Ele foi coautor. Desde que ele tenha tocado o crime de alguma maneira. Porém, existe uma modalidade também de concurso de agentes, que é a modalidade da participação. Vamos supor que eu não toco no crime, eu não divido tarefas durante a prática do crime, eu não seguro a vítima no momento que a vítima é alvejada com um tiro, ou com uma lesão corporal, ou com qualquer outro crime. Mas eu forneço a arma do crime. Não estou no local do crime, posso até estar em outra cidade, mas eu forneci a arma do crime. E com a arma do crime que eu forneci, terceiro foi lá e praticou o crime. Eu, de qualquer maneira, porque o Código fala no artigo 29, quem de qualquer modo concorre para o crime? De qualquer maneira eu concorri para o crime, eu forneci a arma. Se eu forneci a arma, eu pratiquei o crime. Só que eu pratiquei o crime na modalidade de participação, eu participei. Não importa, mesmo que eu tenha sido coautor no concurso de pessoas,
ou mesmo que eu tenha sido partícipe, eu vou incidir nas penas do crime a este cominadas. Cominadas é o mesmo que previstas. Entenderam? A este previstas. Então, assim diz o artigo 29 do Código Penal. Vai lá no artigo 29, do Código Penal, artigo 29. Olha só. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas na medida da sua culpabilidade. É coautoria ou participação. Certo? E na medida da sua culpabilidade, somente o juiz vai definir, de acordo com cada caso concreto, a reprovabilidade da conduta praticada. Qual o grau de reprovabilidade daquela conduta, se maior, se menor. Tanto é verdade que o parágrafo 1º ainda diz: se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Ou seja, se aquela participação existiu, mas ela não foi decisiva, a critério do juiz. André, não tem exemplo? Não, o exemplo é a cabeça do juiz. O juiz ainda pode reduzir a pena, em razão do reduzido grau de culpabilidade dentro do concurso de agentes. Porque não importa, o crime pode ser praticado por um sujeito ou por vários sujeitos. Se foi por vários sujeitos, entra o artigo 29, concurso de pessoas. Beleza, gente? Nisso, fechamos o nosso conteúdo. Bons estudos? Assistam o vídeo novamente em casa. Vou encerrar o vídeo.